Imagine uma noite fria em Paris, durante a ocupação nazista, quando alguém desesperado bate à porta de um médico respeitado, em busca de fuga, de salvação, mas em vez disso ele encontra o próprio fim. Esse homem era Dr. Marcel Petiot, cujo nome ecoa entre os mais macabros da história criminal europeia. Olá, sejam mais do que bem-vindos ao Dossiê Sombrio, eu sou Luiz Belmont e hoje vamos mergulhar em um dos casos mais perturbadores que se desenrolaram na França da Segunda Guerra Mundial. O médico, o carismático, o assassino em série que se disfarçou de Salvador para cometer crimes impensáveis. E se você é novo por aqui, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios e curta esse vídeo para o YouTube entender que vocês estão gostando e entregar para mais gente. E prepare-se porque o que vem a seguir vai desafiar sua compreensão sobre confiança, atrocidade e a fina linha entre o bem e o mal. Durante a ocupação nazista na França, o medo era uma sombra constante. Judeus, membros da resistência, até criminosos comuns viviam em alerta máximo, tentando escapar da repressão que se intensificava a cada semana. Foi nesse cenário de desespero e incerteza que o Dr. Marcel Petiot encontrou o palco perfeito para colocar em prática sua mente manipuladora. À primeira vista, ele pareceu o retrato da respeitabilidade. Médico formado pela Universidade de Paris, homem de fala mansa, instruído e com uma boa reputação. Petiot exercia sua profissão em Villeneuve-sur-Yonne, onde por um tempo chegou a ser eleito prefeito. Anos depois, já estabelecido na capital, montou um consultório na rua Lesueur, número 21, no elegante 16º arrondissement. Para os pacientes, ele era mais um médico parisiense, sem talvez mais eficiente. Com a França sob domínio alemão e o país dividido em colaboracionistas e resistentes, Pietro viu surgir uma oportunidade que unia lucro e impunidade. Sob o pseudônimo de Dr. Eugène, ele começou a oferecer um serviço clandestino e extremamente lucrativo, a promessa de fugas seguras para a América do Sul, principalmente Argentina e Uruguai, via Portugal. A proposta era irresistível. Quem buscava seus serviços recebeu instruções detalhadas, pagar uma quantia elevada em dinheiro, entregar joias e valores para custo das viagens e comparecer discretamente à casa do doutor para receber as vacinas obrigatórias antes do embarque. Para uma população encurralada entre a Gestapo e a delação, a oferta parecia uma tábua de salvação. Petiot apresentava-se como alguém ligado à resistência, capaz de organizar rotas secretas através da Espanha. Os fugitivos acreditavam estar diante de um aliado e poucos suspeitavam que estavam entrando na armadilha de um predador. Quando as vítimas chegavam à casa da rua Lesueur, eram recebidas num ambiente de aparente normalidade. O consultório tinha uma atmosfera limpa, o doutor era cortês e persuasivo. Em algum momento do encontro, sob o pretexto de uma vacina contra doenças trucais ou de uma sedação para a viagem, Petiot aplicava uma injeção letal. Em questão de minutos, o medo e a esperança davam lugar ao silêncio. O destino dos corpos variava conforme a conveniência. No início, Petiot tentou se desfazer deles jogando no rio Sena. Mais tarde, passou a enterrá-los no quintal de casas alugadas e, por fim, optou pelo método mais macabro e prático, a destruição dentro de sua própria residência. O porão da residência de Sur transformou-se num laboratório do horror, equipado com cal viva, facas cirúrgicas, serras e um forno improvisado alimentado por carvão e óleo. O doutor passava as noites incinerando restos mortais, acreditando que o cheiro seria mascarado pelo da fumaça comum de chaminé. Mas o disfarce não duraria para sempre. No dia 11 de março de 1944, por volta das 9 da manhã, uma espessa massa negra começou a sair da chaminé de sua casa. O odor que se espalhou pelo bairro não era o de maneira queimada, mas um fedor adocicado e nauseante. Vizinhos alertaram os bombeiros acreditando que havia um incêndio. Quando as autoridades arrombaram o portão e desceram ao porão, depararam-se com uma cena inimaginável. Ossadas humanas misturadas a cal, restos parcialmente queimados, uma banheira cheia de sangue e gordura solidificada, além de pilhas de roupas, malas e joias espalhadas pelos cômodos. As paredes exalavam horror. Nos próximos dias, os investigadores catalogaram dezenas de peças pessoais, documentos falsificados, passaportes e identidades, tudo pertencente a pessoas desaparecidas durante os meses anteriores. A casa parecia mais uma câmara de extermínio doméstica do que um lar. Petiot, no entanto, sumira. Enquanto as autoridades descobriram os horrores da rua Lesueur, ele estava em fuga, usando o caos de Paris ocupado a seu favor. O médico trocou de identidade e passou a se apresentar como Henri Valery, alegando ser membro ativo da resistência francesa, em meio ao colapso do regime nazista e à libertação de Paris. Essas alegações lhe deu credibilidade, afinal a resistência estava cheia de agentes secretos e identidades duplas. Por meses, Petiot viveu sobre as sombras, mudava constantemente de endereço, utilizava documentos falsos e circulava entre ex-combatentes. Em entrevistas e declarações a conhecidos, sustentava uma versão heróica. Dizia que os corpos encontrados em sua casa eram de espiãs nazistas e colaboradores franceses.
judeus, que ele mesmo havia executado em nome da França. Era, segundo ele, um patriota mal compreendido. Mas a mentira começou a desmoronar. O serviço contra-espionagem francês, que tentava confirmar sua história, percebeu que nenhum dos mortos identificados tinha ligação com o exército alemão. Muito pelo contrário, muitos eram judeus, estrangeiros e civis desaparecidos. Alguns deles conhecidos por estarem tentando fugir do país. As evidências falavam mais alto do que qualquer discurso heróico. No outono de 1944, já com o país libertado, os jornais começaram a publicar reportagens sobre o médico assassino da Rua Le Sœur. O nome de Marcel Petiot ganhava manchetes diárias e uma caçada nacional foi lançada. Durante 7 meses, ele escapou por pouco de diversas prisões. O charme e o talento para disfarces o ajudaram. Ele chegou a usar uniformes militares e documentos de oficiais falsos. O disfarce terminou na manhã de 31 de outubro de 1944, quando o policial o reconheceu casualmente no metrô de Paris. Petiot carregava uma arma, documentos falsos e grandes somas de dinheiro. Ao ser levado para o interrogatório, tentou mais uma vez sustentar a sua versão de herói patriota, afirmando ter eliminado espiões inimigos, mas o inventário encontrado na Rua Le Sœur falava por si. Mais de 4.000 francos em ouro, múltiplas malas cheias de roupa e objetos pessoais, e centenas de joias pertencentes a vítimas. Nenhum agente nazista teria trazido malas de viagem e vestidos de seda para um encontro de resistência. Com a prisão de Petiot, a França descobriu um caso que parecia saído de um pesadelo. Um homem que, em meio à maior tragédia da história moderna, usou o medo alheio como ferramenta de lucro e morte. O médico que prometia a salvação havia, na verdade, construído seu império em cima das cinzas de inocentes. Aquele dia marcava o fim da farsa do Dr. Eugène e o início do julgamento do verdadeiro Marcel Petiot, o homem que se transformou o ofício de curar na mais fria e calculada das execuções. Marcel André Henri Félix Petiot nasceu em 17 de janeiro de 1897 em Auxerre, no departamento de Yonne, norte-centro da França. Filho de Félix Petiot, funcionário dos Correios de Marthe Marie Constance Joséphine Bourdon, Marcel perdeu sua mãe aos 12 anos. Um acontecimento que marcaria o início de uma vida emocionalmente conturbada e moralmente distorcida. Desde cedo ele mostrou sinais de inteligência acima da média, mas acompanhada de uma inquietação profunda. Professores, colegas escreviam como um garoto brilhante, mas indisciplinado, que parecia incapaz de respeitar limites. Expulso de escolas várias vezes, Marcel acumulava incidentes que demonstravam o que hoje poderia identificar como comportamentos antissociais e traços de psicopatia. Ainda criança, roubou uma caixa postal, levou o revólver do pai para a escola e chegou a disparar dentro da sala de aula sem motivo aparente. Em outro episódio, propôs relações sexuais a uma colega de apenas 11 anos. Um ato que para os adultos da época foi interpretado como mera impertinência, mas que à luz da psicologia moderna revela um impulso precoce por dominação e ausência de empatia. Essa combinação de curiosidade intelectual, arrogância e impulsividade o acompanharia por toda a sua vida. O tio parecia testar o mundo ao seu redor e ver até onde podia ir sem consequência. Quase sempre saía impune. Esse padrão de escapar das punições reforçou nele a sensação de que era diferente e acima das regras comuns. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, Marcel viu a oportunidade de transformar sua quietude em proposta. Alistou-se voluntariamente no exército francês, acreditando talvez que no campo de batalha o legitimaria como homem e herói. Mas a guerra apenas aprofundou seus distúrbios. Ele foi exposto a gás de combate, ficou ferido e passou por longos períodos de internação. Documentos militares registram diagnósticos de neurastenia, neuratenia, melancolia e obsessões e fobias, termos usados na época para descrever um colapso mental causado pelo trauma e pela instabilidade psicológica. Durante o serviço militar, foi acusado de furtar mantas e morfina, sendo julgado Durante o serviço militar, foi acusado de furtar mantas e morfina, sendo julgado, mas declarado imputável por razões psiquiátricas. Essa decisão livrou da punição e, pela primeira vez, ele pareceu entender o valor prático de parecer louco. A insanidade começava a se tornar não um fardo, mas uma ferramenta. Após ser dispensado do exército, aproveitou o programa de educação acelerada para veteranos de guerra, criado para reintegrar soldados à sociedade. Nessa oportunidade, formou-se em medicina em apenas 8 meses, um tempo quase inacreditável, mas que demonstra sua inteligência e memória excepcionais. Ainda assim, essa formação relâmpago levantava dúvidas. O que movia não era a compaixão pelos doentes, e sim o fascínio pelo poder sobre a vida e a morte. Instalou-se como médico em Villeneuve-sur-Yonne, onde em pouco tempo ganhou reputação e prestígio. Era visto como um homem educado, atencioso e generoso. Atendia os pobres sem cobrar, fazia visitas domiciliares e cultivava uma imagem de médico idealista. Mas por trás dessa fachada começavam a surgir os primeiros indícios de corrupção moral. Em 1926, sua popularidade o levou a ser
eleito prefeito da cidade. Um feito notável para alguém tão jovem. No entanto, o cargo logo revelou seu lado mais oportunista. Entre 1926 e 1931, Petiot envolveu-se em escândalos administrativos, desvios de verbas públicas, furto de eletricidade, realização de abortos ilegais e distribuição de narcóticos. Quando as denúncias se tornaram impossíveis de ignorar, ele foi obrigado a renunciar. Mesmo assim, manteve sua clientela médica e continuou a exercer a profissão, escapando mais uma vez das punições sérias. O padrão se repetia: carisma seguido de fraude, prestígio seguido de escândalo, queda seguida de recomeço. Cada vez que saía impune, ali entre o que podia e o que não podia fazer, se tornava cada vez mais tênue. Os relatos da época descreveram Petiot como um homem de duas faces, público e privado. Em público era o doutor respeitado, um benfeitor com um discurso afável e sorriso controlado. Em privado mostrava-se nervoso, egocêntrico e dominador, com explosões de temperamento e uma frieza impressionante diante do sofrimento humano. Sua formação médica e o acesso que lhe proporcionava acabaram por nutrir um sentimento de superioridade quase divina. Ele conhecia o corpo humano em profundidade e com isso acreditava ter poder absoluto sobre ele. Toda sua trajetória parecia convergir para algo inevitável. A infância marcada pela violência e pela indisciplina, o trauma da guerra, a formação médica rápida, a manipulação política e os episódios de corrupção criaram um terreno perfeito para o surgimento de um predador altamente funcional. Ele havia aprendido a arte de mentir, enganar e fazer passar por salvador, quando na verdade ele era o algoz. Essas falhas e desvios indicavam muito mais do que incompetência, revelavam uma mente que misturava charme social, autoridade pública e impulsos criminosos latentes. O passo entre o médico bem visto e o predador letal já estava traçado, e quando a França mergulhou no caos da ocupação nazista, Marcel Petiot viu o cenário perfeito para transformar sua inteligência e frieza em algo muito mais sombrio e lucrativo. O mundo em guerra ofereceu ao médico corrupto a desculpa perfeita para matar, e ele jamais deixaria essa oportunidade passar. Com a França sob a ocupação nazista e o governo de Vichy colaborando com a perseguição aos judeus, Petiot viu uma oportunidade terrível. Ele ofereceu um serviço de fuga para quem se sentia encurralado. Judeus, resistentes, criminosos menores em busca de liberdade ou impunidade. Ele afirmava ter contatos na Argentina ou na América do Sul e cobrava quantias substanciais para organizar a viagem. As vítimas chegavam à residência dele na 21 Rue de Sur, em Paris. Lá, sob o pretexto de exames médicos ou vacinas necessárias para entrar na América do Sul, Petiot administrava injeções letais ou envenenava os que confiavam nele. Depois da morte, ele ou seus cúmplices roubavam os bens das vítimas, malas, roupas, joias, dinheiro. Em sua casa foram encontradas dezenas de malas, centenas de peças de roupa de vítimas e quantidades imensas de objetos pessoais. Inicialmente, os corpos eram jogados no rio Sena ou enterrados em valas clandestinas. Com o tempo, Petiot mudou de método. Parte dos corpos eram mergulhadas em cal viva ou incineradas no porão. Em março de 1944, a polícia encontrou o porão da casa de Petiot ossadas humanas, crânios, costelas, corpos e uma grande quantidade de cal viva misturada a ônus de cadáveres. Um cenário aterrador. As vítimas eram variadas. Dentre os nomes identificados constam Joaquim Gustino, Jean-Marie Van Bever, Marv Kate, Lucy Brown, Rachel Marks, Joseph Pierucci, entre outros. Muitos eram judeus, mulheres ou homens com passagens pela resistência, outros esperavam libertação. A jornada do crime também um componente de impunidade, duplicidade. Petiot usava sua posição social. A jornada do crime também tem um componente de impunidade e duplicidade. Petiot usava sua posição social de médico e seu disfarce de ajudante da resistência para desarmar suspeitas, até que o odor e a fumaça da incineração o entregaram. Após denúncias do vizinho em março de 1944, a polícia sobre a fumaça e o cheiro no porão, a investigação se intensificou. Ele fugiu, escondeu-se, usou documentos falsos, alegou que os cadáveres eram de alemães ou colaboradores que havia matado como parte da resistência. Finalmente ele foi preso em outubro de 1944. O processo revelaria que o número de vítimas era ao menos 7, embora estimativas variem entre 60 a 200 pessoas. A natureza dos crimes, assassinatos em séries com pretextos médicos, pilhagem de bens, dissimulação durante a guerra, transformaram o caso Petiot numa exceção sombria. Um médico que matou sistematicamente aqueles que tentavam escapar da barbárie num cenário de caos social e moral. Depois de sua detenção em 31 de outubro de 1944, Marcel Petiot, submetido a um dos julgamentos mais comentados e espetaculares da França no pós-guerra, sua captura marcou o fim de uma caçada que intrigava tanto a polícia quanto a opinião pública e o início de um espetáculo judicial, que parecia um cruzamento entre tragédia, farsa e horror. Durante o interrogatório inicial, Petiot manteve uma postura arrogante e desafiadora. Ele se declarou completamente inocente, insistindo que todas as pessoas mortas eram na verdade inimigos da França.
França, nazistas, colaboradores ou delatores da Gestapo. Segundo ele, os cadáveres encontrados na casa da Rue Le Sur não eram vítimas, mas restos da guerra. Em seu discurso delirante, afirmou ter sido um agente secreto da resistência e que seus métodos brutais eram partes da operação contra o inimigo. Em uma narrativa engenhosa construída para confundir e explorar o caos moral da França recém-liberta, onde os papéis de herói e traidor se misturavam nas sombras da ocupação, mesmo diante de provas esmagadoras, joias, malas, documentos e objetos pessoais das vítimas encontrados em sua casa, Petiot sustentou sua farsa até o... A imprensa francesa, faminta por histórias após anos de censura nazista, transformou o caso em espetáculo nacional. Os jornais apelidaram de Dr. Satã, o médico da morte, e o carrasco das malas. Manchetes gritavam sobre os crimes, detalhando cada sessão do tribunal, enquanto multidões se reuniam do lado de fora do prédio para tentar vislumbrar o homem que havia traído a essência do juramento médico. O julgamento teve início em 17 de março de 1946 no Tribunal do Sena, em Paris. O país ainda tentava se reconstruir física, moral e emocionalmente após 4 anos de ocupação. Havia fome, desconfiança e feridas abertas, e o caso Petiot tocava justamente nesse nervo sensível. O homem que deveria salvar vidas havia transformado a medicina em um instrumento de destruição. Aos olhos da sociedade, o verdadeiro horror não estava apenas nos assassinatos, mas na traição da confiança. Um médico, um francês, prometia salvação e oferecia a morte. Petiot enfrentou 135 acusações formais, incluindo 26 homicídios comprovados, embora as autoridades acreditassem que o número real de vítimas ultrapassasse talvez mais de uma centena. Durante o processo, ele se mostrava teatral, sarcástico e manipulador. Fazia piadas durante depoimentos, zombava das testemunhas e se autodenominava um patriota mal prendido. A gente tem muito desses por aqui. Em certos momentos, ria das acusações, em outros atacava o promotor ou jornalista, chamando-os de incompetentes e ingratos. Sua personalidade dominava o tribunal, um espetáculo de vaidade e cinismo que fascinava e revoltava a plateia ao mesmo tempo. Os promotores apresentaram uma linha do tempo precisa, os anúncios falsos de fuga, somas de dinheiro recebidas, o desaparecimento das vítimas, os restos encontrados na caldeira e na cal viva. As provas materiais eram incontestáveis e os testemunhos das famílias eram devastadores. Mas o mais chocante foi perceber como o Petiot havia se aproveitado do desespero humano, explorando justamente quem mais sofria durante a guerra: judeus, perseguidos políticos e fugitivos. Essas pessoas o procuravam com esperança, acreditando que estavam pagando por liberdade. O médico, no entanto, transformava essa esperança em morte. Enquanto isso, a opinião pública francesa se dividia. Alguns, ainda marcados pela ocupação, queriam acreditar que Petiot dizia a verdade, que talvez fosse mesmo um resistente clandestino. Outros viam nele o retrato mais cruel da degradação moral da guerra. Um homem que usou o caos para se enriquecer, escondendo seus crimes sob o disfarce de herói. O caso também revelou algo mais incômodo: como tantos assassinatos puderam passar desapercebidos, como tantas vítimas apareceram sem investigação, e como um homem com histórico de corrupção e instabilidade pôde continuar atuando como médico por tantos anos. Essas perguntas ecoaram na imprensa, nos cafés e nas ruas. A França, pós-guerra, ao observar o julgamento de Marcel Petiot, também julgava a si mesmo, seu sistema, suas falhas e o modo como a guerra havia permitido que monstros se disfarçassem patriotas. No dia 4 de abril de 1946, após semanas de depoimentos, o veredito foi lido. O tribunal declarou Marcel Petiot culpado de 26 homicídios, além de roubo e fraude, e o condenou à pena de morte. Ao ouvir a sentença, ele não demonstrou emoção alguma, limitou-se a dizer com um leve sorriso, entre aspas: muito bem, pelo menos eu terei uma morte limpa. E na manhã de 25 de maio de 1946, na prisão de La Sante, em Paris, o Dr. Satã foi levado a cadalfaço. Vestia terno escuro e mantinha o ar de autoconfiança até o último instante. Quando o carrasco ajustou a lâmina da guilhotina, Petiot teria murmurado algo entre ironia e desafio: não é nada, apenas um instante. Em seguida, a lâmina caiu, encerrando uma das histórias mais perturbadoras da França moderna. O impacto do caso foi profundo. Para uma sociedade que ainda tentava compreender as fronteiras entre o heroísmo e a barbárie, Petiot se tornou um dos símbolos da corrupção moral da guerra e a prova que até as missões mais sagradas podiam se manchar de sangue inocente. O episódio também revelou como o colapso social da ocupação alemã havia criado brechas para criminosos oportunistas se apresentarem como salvadores. Sob o disfarce de resistência, Petiot cometeu atrocidades impensáveis e mostrou que em tempos de medo a confiança pode ser tão mortal quanto uma arma. O caso também serviu de alerta para o próprio sistema de justiça francês. Investigações internas mostraram falhas de supervisão médica, descuido das autoridades e negligência policial, que levou à implementação de controles mais rígidos sobre a prática médica e identificação de profissionais suspeitos. A figura de Petiot, entretanto, continuou viva no imaginário popular. Livros, filmes, reportagens
O retrataram como um dos maiores serial killers da Europa, e até hoje o número exato de suas vítimas permanece incerto. Mais de 70 anos depois, o nome Marcel Petiot ainda desperta um desconforto particular. Ele não foi apenas um assassino, foi a encarnação de um mal que se disfarça de benevolência, de um homem que usou o título de doutor como máscara para a monstruosidade. Sua história continua a lembrar ao mundo que o horror não nasce apenas da violência, mas também da confiança atraída, e que às vezes o rosto mau pode usar um jaleco branco e um sorriso muito cordial. À medida que encerramos esse relato, é impossível não refletir sobre o que atualmente impulsionava Marcel Petiot. Teria sido apenas a ganância, a sede do poder, ou um prazer sombrio em dominar e destruir vidas? Ele foi médico, prefeito e até considerado herói por alguns, mas nas sombras revelou-se um dos assassinos mais frios e calculistas da história. Em meio ao caos da guerra, usou o desespero alheio como moeda e a confiança como armadilha mortal. O caso de Petiot nos lembra que o mal nem sempre se esconde atrás de máscaras grotescas. Às vezes ele veste laico branco, fala com gentileza e promete salvação. É um lembrete que nem toda luz é pura e que por trás de certos sorrisos pode existir um abismo. E se você gostou desse episódio do C Sombrio, deixe seu like, comente o que mais chocou nessa história e compartilhe o vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. Quanto mais vocês interagem, mais o YouTube entrega os nossos vídeos para outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E claro, inscreva-se, ative o sininho para não perder os próximos mergulhos nas trevas e até o próximo relato. E lembre-se, a escuridão nem sempre está longe, às vezes ela apenas veste uma face familiar. Se cuidem e até a próxima.